TT é o novo reforço do Grêmio. Os gregos aceitaram a proposta do tricolor. O pagamento será em 4 anos e o jogador deverá chegar a Porto Alegre nos próximos dias. Na reapresentação do Grêmio, uma surpresa. Um volante que não se reapresentou, não deu satisfação e foi multado. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio então, porque a grande informação da manhã deste sábado é a contratação de TT. Sim, o jogador do Panathinaikos está fechando com o Grêmio e o clube grego, que é a principal notícia dessa história toda, aceitou a proposta do tricolor para ter o jogador em 2026. O Grêmio já havia tentado a contratação do TT em 2 ocasiões. Numa primeira, por empréstimo com opção de compra. Numa segunda, com um empréstimo com uma obrigação de compra. Primeiro uma opção, depois uma obrigação. As duas foram rejeitadas pelos gregos. E eles ficaram muito, como é que eu posso dizer para vocês, chateados, incomodados, com a foto que vazou aí no final do ano, do TT segurando uma camisa do Grêmio com o nome dele. Ele ganhou um presente, tirou uma foto e aquilo repercutiu muito mal lá na Grécia. Os caras estavam muito incomodados, estavam de olho em tudo o que acontecia aqui, porque poderia configurar um assédio, né? Então, o que o Grêmio fez? Ligou. Puxou um fio, ligaram, o presidente do Grêmio ligou lá para a direção do Panathinaikos, explicando toda a situação, do desejo de ter o atleta, é verdade, mas que o Grêmio estava respeitando todos os processos. Não faria nenhuma força, né, algo além para o jogador bater o pé para poder vir para cá e tudo. Não. Isso deixaram muito claro. Chegaram propostas, né, de outras equipes querendo contratar o TT. Uma delas foi o Benfica, eu até conversei com isso aqui contigo nas últimas horas, mas o jogador aí colocou a sua vontade. Disse que só sairia do Panathinaikos naquele momento para jogar no Grêmio. Ele estava feliz por lá, é verdade, mas ele tinha o desejo de retornar à equipe que o formou. E naquele momento só sairia do Panathinaikos para jogar aqui no Tricolor. Mas os gregos também bateram o pé. Olha, a gente até negocia. Se vier uma proposta de compra, empréstimo, a gente não quer. E o Grêmio foi, conseguiu, organizando daqui, dali, né, como a gente costuma dizer, a direção, o CEO Alex Leitão, vendo todas as possibilidades. Há uma informação do Soccer News Grêmio que o Celso Rigo, o empresário Celso Rigo, também ajudou a colocar uma grana nessa possibilidade até então de ter o TT, e o Grêmio apresentou uma proposta de pouco mais de 6 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. Proposta essa aceita agora pelos gregos. O TT, ele tá chegando no Grêmio por um valor menor do que o Grêmio lucrou lá em 2019, quando vendeu o jogador para o Shakhtar. Naquela época, a venda do TT foi na casa dos 10 milhões de euros. Isso foi em 2019. Ele nunca chegou a jogar no time principal do Grêmio. Depois disso, ele passou pelo Lyon, passou pelo Leicester, passou pelo Galatasaray, aí chegou lá no clube grego, o Panathinaikos, então. Olha a mosquinha xarope aqui. Bom, como é que o Grêmio vai pagar essa grana, Diogo? Vamos lá. 4 anos. Parceladinho, em 4 anos o Grêmio deve quitar essa dívida. Lembrando, o TT chega com status no Grêmio. Ele chega com status de grande jogador, de grande reforço e principalmente com a confiança de Luiz Castro. O treinador pediu a contratação do TT, eles já trabalharam juntos, já houve ali uma química do jogador com o treinador. O jogador também já trabalhou com Carlos Vinícius, já atuaram juntos. Então vejam que há uma sinergia nisso tudo, há uma ligação nessa história toda que pode trazer grandes frutos. É assim que a gente acredita e é assim que a gente sonha como torcedor. O Grêmio está mudando o seu grupo de atletas. A ideia é reforçar a equipe com jogadores que venham para ser titulares, que venham para fazer
boas, que sejam boas alternativas, deem boas alternativas ao jogador, pro treinador, aliás, e eu sei que tu vai me dizer assim, Diogo, peraí, o Grêmio contratou o TT, tá contratando o TT pelo menos, o contrato ainda não está assinado, mas já está tudo apalavrado, mas tu tá me dizendo que o Grêmio está priorizando contratações de titulares, mas foi lá e buscou o Caio Paulista. É verdade, é um contraponto que nós temos nessa história toda, mas a ideia de trazer o Caio Paulista é um reserva pro Lucas Esteves, que não está nos planos do Grêmio. Nós vamos falar sobre isso já já. O Grêmio quer mudar a cara do seu time. O Grêmio quer mudar a cara do seu elenco, quer tirar peças consideradas caras, não somente pelo valor pago mensalmente, mas pelo custo-benefício. É um jogador que ganha 200 mil, 100 mil, e aí em termos de futebol isso é pouco, né? O futebol para nós é muita coisa. Isso é pouco, mas é um jogador que não desempenha nada e aí é mais um peso, né? Então o Grêmio quer tirar esses jogadores que o custo-benefício é muito alto para trazer atletas que realmente reforcem a equipe e deem alternativas ao treinador, tá? Então, TT esperado para os próximos dias, os gregos aceitaram a proposta e o Grêmio está fechando a contratação deste jogador tão importante, que vem ou para ser um camisa 10, um jogador mais centralizado, ou aquele jogador mais caindo pelo lado direito, que é como ele vem atuando, tá? Importante que se diga isso, a gente vai ver nos próximos dias qual a ideia do treinador para o TT, mas é assim que a gente tem pelo menos as informações sobre o atleta. Bom, falei para ti sobre a reapresentação que aconteceu ontem lá no CT Luiz Carvalho, né? Na reapresentação nós tivemos, deixa eu botar a imagem aqui para ti, nós tivemos então lá na reapresentação os goleiros Grando, o Menegon, o Thiago Beltrame e o Volpe, Caio Paulista, né, chegando, como eu disse, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon, os zagueiros Balbuena, Gustavo Martins, Kahneman, Luiz Eduardo, Rodrigo Eli, o Vieri e o Wagner Leonardo, Arthur, Cuejar, Dodi, Edenilson, Noriega, Thiaguinho, né, a gurizão que era da nossa base agora na equipe principal, os meias Cristaldo, Jefinho, Monsalve, Riquelme e William, e os atacantes André Henrique, Aravena, Mus, Bright White, Carlos Vinícius, Mac, Pavon e Roger. Estes são os jogadores que se reapresentaram ontem no CT Luiz Carvalho. 2 jogadores não se reapresentaram e o Grêmio já deu as suas explicações ao torcedor. No caso do Vijaçante, ele está se recuperando, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e lesão do menisco lateral lá em agosto. Ele está em recuperação, ele foi liberado para se reapresentar na próxima segunda-feira. Então tá tudo certo com o jogador. Agora, quem se complicou foi o Carbajo. O Carbajo não se reapresentou, não deu explicações à direção. Ele estava servindo, né, o Portland Timbers dos Estados Unidos, o contrato terminou em dezembro, ele deveria ter se reapresentado agora no dia 2, no caso ontem, isso não aconteceu. O jogador ele está em recuperação ainda de uma lesão que ele sofreu lá em agosto. Em setembro ele fez uma cirurgia, ele está se recuperando de uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então não é uma lesão simples, né? É uma lesão complicada. Mas o fato é que não explica o jogador não ter dado nenhuma explicação e não ter se reapresentado. O que a direção fez? Multou. A direção não vai tolerar nenhuma indisciplina no elenco. Já se teve uma postura bem diferente com a antiga direção, os jogadores muitos faziam o que queriam, se apresentavam quando queriam, faziam, né, de gato sapato e a coisa não acontecia. Então essa direção agora tem uma visão, vamos dizer assim, mais rígida de tudo que pode acontecer, que aconteceu, e por conta disso multou já o Carbajo nessa arrancada. Bom, outros 2 jogadores também não se reapresentaram e foram liberados pela direção para voltarem apenas no dia 12 de janeiro. Ele, Lucas Esteves e também o Gemerson. São jogadores que já foram avisados que não estão nos planos da direção para a próxima temporada. Agora, fato é que foi o que eu te falei mais cedo. O Caio Paulista não chega para ser titular, ele vem para ser o reserva. E o reserva na vaga do Lucas Esteves. Mas peraí, Diogo, por que o Lucas Esteves não vai seguir? O Lucas Esteves tem uns problemas, algumas situações extracampo que fizeram com que a direção preferisse não renovar, aliás, não permanecer com o jogador. Né? O contrato dele ainda com o Grêmio vai até o final do ano. Mas preferiram não permanecer com o jogador e tirar ele do elenco nesse momento. Por conta disso, Lucas Esteves procura uma nova equipe.
O Gemerson também procura uma nova equipe, e aqui nem precisa explicar o motivo, mas fato é que a direção está trabalhando para mudar a cara do elenco, e isso vai acontecer nessa temporada já, tá certo? Bom, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, quero saber a tua opinião. E aí, me diz, TT, uma boa contratação da direção do Grêmio? É um jogador que vai ajudar bastante ou não? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.